Olá, este é o canal Outras Palavras, sou o professor Júlio César e hoje é domingo, dia 30 de agosto de 2020. Você consegue entender, você tem a informação por que Roberto Carlos é ao mesmo tempo o cantor mais popular do Brasil, o rei, como muita gente chama? Você sabe quem deu esse título a ele, de rei? Sim, mas por que ele é ao mesmo tempo o mais popular de todos e ao mesmo tempo rejeitado por uma grande parcela de pessoas e críticos de música? É isso que nós vamos procurar responder nesse vídeo de hoje. Mas antes, por favor, se inscreva nesta porcaria de canal. Se você não gostar, vá-se embora. Não precisa ficar aqui enchendo, nem eu preciso encher seu saco, nem você encher o meu. Não gostou? Pega. Não faça como Regina Pazza, que não gosta e fica enchendo o saco. Você não gosta, vá-se embora, procurar. Né? Vivemos num país livre ainda. Né? Ora, deixe seus comentários, seus likes, por favor. Eu sou um mendigo digital. Estou implorando a sua misericórdia. Esses caras aqui do YouTube, eles vão me jogar fora do canal, porque eles que eu não peço. Eles querem me matar, eles querem que eu não peço likes e tal. Tô nem aí. Mas eu faço, porque tem um diretor aqui que fica me condenando o tempo todo. Eu também não peço. Muito bem. Roberto Carlos começou imitando João Gilberto. E imitava bem, viu? Porque Roberto Carlos toca bem violão, Roberto Carlos tem uma voz afinada, é profissional, sempre foi. Desde o princípio ele impressionava os caras que não conheciam ele, quando iam para o estúdio com ele a primeira vez, o profissionalismo dele, sempre foi. Muito exigente, e isso é um sinal de qualidade, né? Então ele começou imitando o João Gilberto, tocando bossa nova, mas ele gostava de Elvis Presley, ele gostava de Chuck Berry, ele gostava de Neil Sedaka, entendeu? Esses caras que era pouca, ele ouvia com, né, menos do que gostaria, ele gostaria de ouvir mais, mas tinha dificuldade financeira naquele tempo. As coisas não eram como são hoje, não tem essas facilidades que vocês têm hoje, né? Tinha. Mas aí ele, com a influência do Erasmo, que era um fã incondicional do Elvis Presley, ele foi tendo mais contato e tal. E depois, quando eles tinham um grupo, né, os Sputniks, o Tim Maia fazia parte, quando Carlos Imperial, produtor de música, de TV na época e tudo, insistiu em fazer uma carreira solo com o Roberto. E aí ele saiu do grupo, mas o Erasmo estava com ele o tempo todo, que era parceiro dele. E aí ele começa a entrar na onda é uma imitação bobinha dos Beatles. Tinha coisa interessante, sim, mas era uma imitação bobinha dos Beatles, rock and roll, aqui chamaram de Jovem Guarda, né? Então o Roberto Carlos começou da noite para o dia a fazer sucesso com canções assim. E ele e o Erasmo começaram fazendo versões de canções americanas e inglesas, principalmente dos Beatles. Quando as músicas dos Beatles chegavam aqui em inglês, a versão em português já tinha feito muito mais sucesso, a versão em inglês fazia menos sucesso. Original, a canção original em inglês fazia muito menos sucesso. Então Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que eram parceiros, e são parceiros até hoje, são amigos. Mas eles brigam. Por que não briga? Porque não tem divergência. Acontece. Entendeu?
Mas depois eles descobriram uma maneira de fazer suas próprias canções. E fizeram belas canções, interessantes canções. O problema é que Roberto Carlos ganhou um programa de TV na Record por um ano, sei lá, de 65, 66, já estava, 67 acabou. Né? O programa se chamava Jovem Guarda e ele ganhou muita visibilidade e era idolatrado por um grupo e odiado por outro grupo. Né? O pessoal da Bossa Nova esculhambava, não vou dizer todo mundo, eu nunca ouvi Tom Jobim, nunca li uma entrevista, uma linha do Tom Jobim falando mal da chamada Jovem Guarda, nunca vi. Né? O Tom sempre foi mais na dele. Agora tinha gente na Bossa Nova que esculhambava, não sei o quê. Uma vez o Erasmo deu uma resposta certa para isso. Né? Como é que diziam que esses caras vêm tocar música americana? E a Bossa Nova não colocou jazz no samba? E colocou. E colocou bem colocado. Né? O que é bom, não importa de onde vem. Entendeu? Do mesmo jeito que a Bossa Nova copiou muita coisa do jazz, o jazz copiou muita coisa da Bossa Nova e do samba brasileiro. A música americana sempre fez isso. Né? Se você quiser ver, veja entrevistas com Quincy Jones, Wynton Marsalis, Pat Metheny, esses caras, o próprio Stan Getz, músicos americanos que viram qualidade na música brasileira, no samba brasileiro, entendeu? Isso é uma bobagem imensa, mas naquele tempo era assim. E aí, entre os que compunham uma música supostamente mais séria, mais respeitável, que se catalogou como MPB, né, música popular brasileira, esses execravam Roberto Carlos. Tem entrevistas de Elis Regina esculhambando música de alienado, não sei o quê. Entendeu? A Elis Regina capitaneou a famosa passeata contra a guitarra e o Roberto Carlos era um dos alvos dessa passeata contra a guitarra, porque ele usava guitarra e ele nunca teve, como é que eu posso lhe dizer, nunca teve purismos de achar que a guitarra era uma ofensa à música brasileira, porque tinha esse negócio, você que é muito jovem não sabe disso. Nos anos 60, músico brasileiro tem que tocar violão, cavaquinho, pandeiro. Tocou guitarra é alienado, americanófilo. Tem um bando de idiotas que fumam maconha estragada até hoje, com esse anti-americanismo deles, mas adoram música americana. Né? Esculhambam os Estados Unidos, adoram música americana, a maconha que está estragada, que eles estão fumando. As ideias ficam tacanhas da maconha estragada. Né? Acho que eles estão fumando pó de pemba. Alguma coisa maluca aí. Tem uns doidos aí que são anti-americanófilos, mas adoram música americana, adoram jazz. Mas tem que falar mal. Né? Eu só posso rir. Entendeu? Então eu entendo o Roberto Carlos como inovador por isso. Pela roupa, pelo cabelo, para ir no palco. Marcos Lázaro, que foi empresário dele, morreu em 2003, tá ligado? E o Evandro Ribeiro, que foi produtor dos discos, muitos discos do Roberto Carlos, lá nos anos 60, eles disseram que o Roberto Carlos era, além de tudo, tinha um tino para negócios. Acho que é por isso que do Lobo não gostava de Roberto Carlos, é por isso que o Chico Buarque tinha, e Elis Regina, a pura, tinha preconceito. Elis Regina tinha preconceito com o Roberto Carlos, entendeu? Ela ficou com ódio quando um dia chegaram para ela e disseram: você tem que cantar Roberto Carlos. Ela foi cantar as curvas da Estrada de Santos. Aí depois ela disse: é uma música lindíssima. Então, Roberto Carlos. Né?
Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Sabe, esse tipo de preconceito tinha muito. Mas, enfim, o Roberto Carlos sabia ganhar dinheiro, direito dele, ele trabalha para isso, né? O Marcos Lázaro e o Evandro Ribeiro, em entrevistas diferentes, disseram uma coisa que o Roberto Carlos foi o primeiro artista brasileiro a lançar discos em dezembro, a partir de 66. Um disco chamado Roberto Carlos, que o ano anterior tinha sido extraordinário para ele, com um disco chamado Jovem Guarda. Em 66 ele lança um disco com a capa a Beatles, né? Ele todo de preto, a capa todo do fundo preto, ele só viu o rosto dele branco aqui, né? Por causa da luz, muito claro por causa da luz. É como a capa do álbum dos Beatles. E foi lançado em dezembro de 66. O Roberto Carlos, em 65, tinha sido criado, oficializado, vamos dizer assim, o 13º salário, que saía em dezembro. Né? Tinha até o dia 19 de dezembro para sair, por lei. Né? Porque antes era abono de Natal, lá no governo João Goulart era abono de Natal, não era uma coisa obrigatória. A partir de 65 passa a ser regulamentado, obrigatório, blá, blá, blá. Então, em 66 foi a segunda vez que isto acontecia assim, com essa lei que tinha sido criada em agosto de 65. O 13º salário regulamentado, com prazo para sair, com tudo direitinho. Inclusive podia pagar em 2 parcelas, mas a maior parcela era em dezembro. Quase todo mundo pagava em dezembro. Então o Roberto Carlos disse, não é bom lançar o disco, se o Marcos Lázaro disse, é bom a gente lançar o disco em dezembro, porque o pessoal está recebendo o dinheiro do 13º, aí tem para comprar. Entendeu? Isso virou um padrão que depois as gravadoras brasileiras passaram a adotar, mas o Roberto Carlos foi o primeiro a fazer. E ele tinha músicas extraordinárias, como Quero que Vá Tudo pro Inferno, que eu acho um espetáculo, entendeu? O Leão Está Solto nas Ruas, a censura quis até engrossar com essa letra, É Proibido Fumar. Querem Acabar Comigo, que tem duas justificativas. Qual seria a verdadeira? É difícil saber. O próprio Roberto nunca falou sobre isso. Deveria. Ele teve uma briga com o Erasmo ali. Né? Aí disse que foi por causa disso. Querem acabar comigo. Outros dizem que era por causa da concorrência com o Rony Fon. Inclusive tem uma lenda urbana que o Roberto Carlos gravou a canção com o retrato olhando para o retrato do Rony Fon. Nesse caso, o Roberto Carlos disse que tal coisa nunca aconteceu, entendeu? Eles tinham essa rivalidade, mas não tinha esse ódio. E também essa perseguição que a MPB, que se considerava sério, músico sério, Roberto Carlos era alienado, contra a guitarra, Roberto Carlos toca guitarra, cabeludo, não sei o quê, sabe? E o Roberto Carlos era mais moderno que eles. Aí vem a Tropicália, e Caetano Veloso se torna fã incondicional até hoje do Roberto. Tiveram desentendimentos, mas se admiram. Gravaram juntos, até um DVD, um show especial juntos. Tem uma canção do Caetano Veloso, ele diz, você precisa ouvir aquela canção do Roberto, Baby, o nome da canção do Caetano, foi feito para Bethânia, mas quem acabou gravando foi Gal. E o Roberto fez para Caetano Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, porque o Caetano estava exilado em Londres, e o Roberto foi visitá-lo, viu ele muito triste, muito depressivo. O Caetano chorou muito quando o Roberto esteve lá, ele voltou comovido com aquele sentimento e fez a canção Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que é para o Caetano Veloso. E o Roberto gravou com enorme sucesso canções de Caetano Veloso, feito para ele. Né? Como 2 e 2, por exemplo. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Ele fez para o Roberto. E fez também Muito Romântico, que foi um sucesso extraordinário do Roberto Carlos. Faz sucesso até hoje, ele canta praticamente todo show que faz.
não tenho nada com isso, nem vem falar, eu não preciso entender sua lógica, não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar e a seus ouvidos parecer exótica, mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu. Acho que nada restou para guardar ou lembrar do muito ou pouco que houve entre você e eu. O Caetano fez para ele. E o Roberto Carlos é louco por essa canção. Entendeu? Mas ele tem as coisas dele, tem as manias dele. Agora, o que eu lamento muito no Roberto Carlos, que o Roberto Carlos que eu gosto era esse Roberto Carlos lá do final dos anos 60, início dos 70, que era um Roberto Carlos que não tinha pudores de ir atrás de inovações. Aí na virada dos anos 60 para 70, ele percebeu que aquele negócio de ia, já tinha dado, você fica tirando daquela laranja, acabou o suco. Fica só o bagaço. Então ele antes que o bagaço pegasse, ele migrou para a canção romântica e fez belíssimas canções românticas. Belíssimas. O problema é que a partir de uma certa altura, então vamos dizer, a partir de 74, 75, praticamente todos os discos de Roberto Carlos se tornam cópia. Aí tem que ter a música para o pai, tem a música para a avó, tem a música para a tia, tem a música para o melhor amigo, tem a música para o caminhoneiro, para a mulher magrinha, para a mulher de óculos, para a mulher gordinha, para a mulher de quatro, para a mulher de não sei o que, para isso, para aquilo, estou chutando lata. Aí vai se tornar aquela coisa, sabe, massificada e repetitiva. Aí esse Roberto Carlos se torna chato. Até chegar essa coisa que ele gravou aí com aquela Jennifer Lopez, que música horrível. Entendeu? Decaiu, mas aquele Roberto Carlos lá, do início dos anos 60, dos anos 60 e início dos 70, até 72, 73, até a canção Jesus Cristo, que é uma canção que tem um apelo religioso, mas que a gente percebia e percebe até hoje que aquilo era uma coisa autêntica do Roberto Carlos. Depois passou a ser obrigatório, todo disco tinha que ter uma canção para Nossa Senhora, para Santa não sei o quê, para São não sei o quê. Sabe, aí fica aquela coisa de máquina montada de consumo. Isso é aborrecido, entendeu? Mas isso, mesmo nesses discos, você encontra uma ou outra canção de qualidade extraordinária dele com Erasmo, né? Mesmo nesses discos mais chatos, né, dos anos 80, você encontra uma ou outra canção de grande qualidade, entendeu? Então eu tenho mais admiração pelo Roberto Carlos do que críticas, aborrecimentos. Mas reconheço que depois de um certo tempo ele se tornou chato, cheio de manias e tal. Mas eu gosto do Roberto Carlos, esse Roberto Carlos instigante, que vem lá dos anos 60, entendeu? Esse Roberto Carlos é interessante, é um cara inovador, entendeu? Ah, porque é muito comercial. É um cara que vive de música, vive para vender música. História de música. Tem uns idiotas que dizem a maconha estragada. Música comercial. Os caras vivem disso, cara. Tem que vender disco. Entendeu? Não, você pode vender. O Chet Baker passou a vida inteira esculhambado nos Estados Unidos, quer dizer que ele fazia uma música comercial. Hoje em dia, os caras dizem, rapaz, a qualidade dos discos do Chet Baker, a qualidade dos discos do Roberto Carlos, qualidade, músicos, arranjos, letras que tinham muita swing, ironia, inteligência. Mas muita gente acha, o Roberto Carlos. O Roberto Carlos tocava guitarra, era uma coisa que ela fazia, era um mau exemplo para os jovens. Sabe? Isso é uma bobagem imensa. O Roberto Carlos era um inovador. E eu tenho admiração por esse lado dele.
Essa outra parte a gente deixa para lá, né? Só para concluir, quem inventou esse nome de rei para ele foi Chacrinha, Abelardo Barbosa, Chacrinha. Chegou até a fazer um programa especial na TV Excelsior, coroando o Roberto Carlos. Rei, fez uma coroação mesmo, com coroa do Chacrinha doido, né? O rei da juventude, aí o nome ficou. O próprio Roberto confessa uma vez numa entrevista, na revista Intervalo, não existe mais há muito tempo, em que ele diz assim, eu ficava incomodado com aquilo, que as pessoas me chamavam rei, e eu travava, porque eu pensava assim, se eu disser oi, vão dizer arrogância, ele se acha o rei. Se eu não responder, vão dizer assim, é arrogância, ele se acha o rei, entendeu? Então eu sentia depois com o tempo, né? Ele disse, depois com o tempo fui me acostumando, mas aí o cara passa por mim e diz, rei, aí eu digo, oh, tudo bem, sabe? Mas foi coisa do Chacrinha, né? O rei. E muita gente chama o Roberto Carlos de rei até hoje. De certo modo, ele foi, num momento específico, o cara que atraía todos os interesses, tanto os interesses positivos, que viam nele uma coisa luminosa, interessante, quanto os que achavam que ele era alienado, decadente, não sei o que, uma bobagem, dando, como a Elis Regina disse, dando mau exemplo à juventude. Ela era um exemplo fantástico para a juventude. Né? Ela era um exemplo fantástico para a juventude. Morreu de overdose de cocaína com 5 anos, era um exemplo fantástico. Ela. Né? Roberto Carlos não era nem demônio, e nem este santo que ele quer, que ele agora vive cantando nas igrejas, tá? Não é uma coisa nem outra. Né? Roberto Carlos era um cara que fez grandes canções com seu parceiro, e fez, Erasmo Carlos, e fez, por exemplo, esse que eu citei, Querem Acabar Comigo, é dele sozinho, ele estava brigado com o Erasmo nessa época. Né? E é dele. Então ele tem muitas qualidades, e por isso eu tenho interesse na história e na música de Roberto Carlos. É isso aí.